Vicente sofre ao se recordar de momentos com Natália. Elias diz a Andréia e Omar que o amor que eles sentem floresceu no filho que estão esperando, o primeiro neto de Elias Haddad, e brinda por eles. Omar se declara para Andréia e faz vários elogios a ela. Adriano diz a Omar que ele tem um de seus maiores tesouros e pede que ele a faça feliz por toda a vida. Natália diz a Andréia que deseja a ela toda a fortuna do mundo e que ela merece coisas boas com a família que fará com Omar. Constanza diz a todos que ela e Gustavo decidiram voltar a ser um casal e que juntos irão adotar um bebê. Adriano parabeniza Constanza e Gustavo e diz que eles são o exemplo que nunca é tarde para resolver os erros e lutar por um casamento verdadeiro e feliz. Cínico, ele diz que todos sabem que ele e Natália não estão juntos, mas isso não impedirá que suas filhas não tenham uma família feliz. Adriano brinda pelos noivos e pelas segundas oportunidades. Regina percebe que Zezé está bebendo muito e se preocupa. Valentina propõe a Mário que passe a noite com ela ali na pensão, mas ele se nega. Valentina pergunta a Mário se ele segue pensando no Natal da Fernanda. Mário diz que está se apaixonando por ela cada vez mais, mas é melhor irem com calma. Andréia diz a Regina que queria que os pais estivessem outra vez juntos. Regina diz que isso jamais irá acontecer, e se acontecesse, seria a primeira a se opor. Andréia diz que ela está sendo muito radical e que todos merecem uma segunda oportunidade. Regina diz que homens como Adriano e Vicente não merecem, e Zezé ouve. Andréia pede que Regina não compare seu pai com aquele malandro. Regina diz que eles são iguais, os dois traíram sua mãe e que Vicente é um lixo. Adriano se sente mal e Teresa percebe. Natália pede que Omar sempre se comporte como um cavalheiro, seja um bom marido, um bom pai e sempre veja Andréia como companheira ao mesmo nível. Omar agradece Natália pelos conselhos e diz que ela é o topo dos topos de sogra. Ele diz que tem muito claro com quem pode contar e com quem não, e olha para seus pais. Teresa leva Natália até Adriano e diz que ele estava a ponto de desmaiar. Natália percebe Adriano mal e ele está ardendo em febre. Ela diz que ele precisa ir ao hospital e que ela o levará. Constanza manda Zezé se comportar, porque ele não está em seu bairro. A rabugenta o humilha, dizendo que ele é patético, igual a seus irmãos. Zezé vai para cima dela e manda não se meter com os Ramírez. Constanza acaba tropeçando em um garçom e ele derruba vinho na roupa de Salma. Constanza e Salma insultam Zezé. Zezé diz que a mancha na roupa de Salma irá sair, mas o que nunca irá sair de todos eles é a amargura e que todos são pessoas ruins. Vicente tem um pesadelo onde Natália e Adriano se reconciliam e ela o humilhava. Constanza exige o respeito de Zezé. Zezé diz que o respeito se ganha. Ela nunca respeitou Gustavo e ninguém. Elias manda tirarem aquele imbecil dali. Regina pede que Zezé se acalme. Zezé, bêbado, acusa Regina de tê-lo convidado para que todos debochassem dele. Ele diz que todos ficaram olhando estranho para ele e que ouviu ela dizendo que Vicente era um lixo. Andréia fica sabendo que Natália levou Adriano ao hospital porque ele não estava se sentindo bem. Zezé diz que agora ela pode ficar tranquila porque a mãe dela vai voltar com o pai para se esquecer do malandro. Ele diz a Regina que ela pode ficar no mundinho dela e é melhor ter Lorenzo, que não faria ela passar dessas vergonhas. Passa-se semanas. Regina e Natália já estão vivendo na casa de Adriano e Regina espera ansiosa seus 15 anos. Regina diz à mãe que não quer saber nada de Zezé, depois da forma que ele se comportou no jantar. Natália aconselha que pelo menos a filha tenha amizade com ele, pois Zezé tem bons valores. Depois, Adriano agradece Natália por cuidar dele durante aquelas semanas. Natália diz que se alegra ao vê-lo recuperado, mas que não podem mais adiar o assunto do divórcio. Adriano diz que esse tempo que estão vivendo juntos o faz ver que podem tentar de novo. Ele propõe que deem mais uma chance e que, se não funcionar, se divorciam. Adriano quase a beija, mas a campainha toca. Natália vai abrir a porta e tem uma grande surpresa ao se deparar com Verônica. Zezé diz a Vicente que quer deixar a escola porque lá todos debocham dele por ser pobre e nem mesmo Regina fala com ele. Vicente nega e diz que ele seguirá estudando. Verônica ri de Natália e diz que ela ficou pálida.
Natália manda ela não se aproximar, porque não responde. Verônica entra na casa e diz que ela aprendeu a mostrar as garras e deveria se sentir orgulhosa, pois não é mais a estúpida de antes. Ela diz que quando soube que ela estava morando com Adriano, pensou que deveria voltar imediatamente, porque queria ver isso com seus próprios olhos. Verônica pergunta como foi a reconciliação entre eles, mas Natália esclarece que eles não estão juntos. Natália quer saber quem é o informante de Verônica, mas ela diz que não precisa, pois sabe que um homem é esplêndido quando quer o perdão de uma mulher e conhece muito bem Adriano. Natália diz que não é uma mulher como ela e não se vende. Verônica entrega rosas amarelas para Natália como deboche. Constanza pergunta a Sol se ela já sabe quem é o pai da criatura que carrega no ventre, porque imagina que ela deve suspeitar de muitos homens. Sol diz que o pai de seu filho é Gustavo e que jamais o traiu como outras. Constanza diz que é muito melhor que ela, e a prova disso é que Gustavo voltou para seus braços. Adriano chega à sala de casa e vê Verônica. Natália diz que a amante dele chegou no momento ideal e pode cuidar dele. Adriano pede que ela não permita que aquela maldita víbora faça ela voltar atrás depois de terem avançado tanto. Sol diz a Constanza que desconhece Gustavo e que eles são um para o outro. Constanza diz que Gustavo nunca mudou e que foi Sol quem comprou a história que ele a amava. Ela diz que ele está emocionado com a ideia de adotarem juntos e que seu filho sim terá luxos. Sol enfrenta Constanza e diz que seu filho terá orgulho de sua mãe, uma mulher trabalhadora e que fará o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. Verônica diz a Adriano que chegou antes do tempo e que quando ele ligou para ela, não ouviu direito a hora que era para chegar. Adriano diz que não ligou para ela. Verônica diz que havia entendido que Natália não estaria em casa e que antigamente eles combinavam melhor para que Natália não os descobrisse. Adriano jura a Natália que Verônica está mentindo e nem sabia que ela estava no país. Verônica debocha e diz: acredita no seu marido, ele sempre disse a verdade. Adriano expulsa Verônica de sua casa. Omar acompanha Andréia, a ginecologista, e vê seu filho no ultrassom e fica emocionado. A ginecologista revela a Omar e Andréia que o bebê deles é menino. Os dois ficam felizes. Olga vai atrás de Vicente. Diz que foi ao médico e ele mandou ela fazer exames. Ela diz que tomara que não seja nada grave para ele e se retira. Natália diz a Adriano que cuidou dele por agradecimento, por tê-la defendido, mas agora ela e Regina irão embora daquela casa. Adriano diz que Natália está o castigando pela volta de Verônica e diz que para ele dá na mesma ela ter voltado. Natália diz que para ela também. Não se interessa pela relação dele com aquela mulher, mas não entende como Verônica está livre se ela foi a culpada da fraude. Adriano diz que não existe provas contra Verônica e ela se encarregou que tudo incriminasse ele. Natália diz a Adriano que sente que ele segue ocultando várias coisas dela. Adriano diz que não sente nada por Verônica além de um profundo desprezo e suplica que isso não volte a separá-los. Natália diz que Verônica não é o problema, e sim ela, que já não o ama e vai embora daquela casa sem que ele possa impedir. Natália arrasa com a cara do pepino murcho e diz: eu poderia deixar um recado aqui nestas rosas, mas eu sim gosto de falar as coisas cara a cara. Verônica diz a Joana que não suporta ver Adriano com Natália e que ele segue sendo seu. Joana diz que Verônica deve aprender que nem sempre terá o que quer e que ela é impulsiva desde criança. Verônica manda Joana não mencionar sua infância. Joana diz que sabe muito bem como ela gosta de deixar o passado enterrado. Verônica manda a empregada se calar. Joana exige respeito. A relembra de quando a abraçava nas noites porque sentia medo do escuro e que deve respeitar ela como uma amiga que sabe de seus segredos que estão ali. Zezé tenta falar com Regina, mas ela o despreza. Olga e Sol vão juntas ao consultório médico para receber o resultado dos exames de Olga. O médico parabeniza Olga e diz que ela tem 2 semanas de gravidez. Andréia revela a Natália e João Gabriel que seu bebê é menino. Natália fica emocionada e abraça a filha. Vicente volta a reabrir seu negócio depois de ter conseguido um empréstimo. Olga diz a Sol que pelo tempo de sua gravidez, Vicente é o pai de seu bebê. Sol diz à prima que tudo isso ela tinha planejado para amarrar Vicente. Olga, hipócrita, nega e diz que foi um bendito acidente.
Ela diz que não vai seguir o exemplo da prima e vai lutar para que seu filho cresça com seu pai. Vicente diz a Natália que sabe que ficou de não interrompê-la quando estivesse ali trabalhando, mas gostaria de falar com ela. Ele diz que sabe que ela está muito ferida, mas não terá paz enquanto ela souber que ele não é igual a Adriano. Ele diz que jamais teve uma aventura com Olga. Foi um erro provocado pelo álcool e que custa trabalho para ele aceitar, pois ama ela. Vicente diz que nem sequer pode explicar como as coisas aconteceram, porque não se lembra de nada. Ele diz que só precisa que ela acredite nele e que Olga não é sua amante, e nunca foi, e jamais acontecerá algo entre eles, porque em seu coração, em seus pensamentos e em cada célula de seu corpo está Natália. Sol diz a Olga que se ela pensa que com aquele bebê vai garantizar Vicente, ela está muito errada e que seu único dever é pensar no bem-estar de seu filho antes de sua conveniência. Vicente diz a Omar que falou com Natália e tentou se explicar mais uma vez. Ele diz que segue sem entender como Olga terminou em sua cama, nem consegue se lembrar de nada e é como se essa noite não tivesse existido. Omar diz que compreende ele. Natália pergunta a João Gabriel se ele sabe se Vicente foi amante de Olga enquanto Lúcia era viva. João Gabriel jura que não, que caia um raio nele se estiver mentindo e que Vicente sempre respeitou o casamento. Constanza diz a Gustavo que quando tiver seu bebê nos braços não irá precisar de mais nada e ele poderá ir se quiser. Gustavo diz que não tem para onde ir e que se aceitou que adotassem juntos é para darem uma nova oportunidade. Constanza diz que Gustavo não a ama e segue pensando naquela mulher. Gustavo agarra Constanza e pede ajuda dela para esquecê-la. Ele a beija, mas logo se afasta dizendo que vai à mecânica. Omar diz a Vicente que teve uma história similar à dele, que foi durante sua despedida de solteiro e que quando acordou não se lembrava de nada. Mário vai atrás de Verônica para enfrentá-la por todo o mal que fez a ele e por ter usado sua irmã para tirar o pouco que ele tinha. Ele diz que Tânia tirou sua própria vida, mas Verônica diz que ela era tão insignificante como ele. Mário jura a Verônica que não vai descansar até saber a verdadeira razão pela morte de Tânia. E se chegar a descobrir que ela teve algo a ver, não vai cansar até ela receber o que merece. Quando Mário sai da casa, Verônica vai até seu quarto e Elias está ali com ela, já que os dois são amantes.